Olá, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje, da disciplina de Sociologia, vamos falar sobre trabalho e sociedade. Vamos falar sobre trabalho e, mais especificamente, vamos falar sobre a questão do trabalho em Marx. Marx dedicou parte central de suas teorias à reflexão sobre o mundo do trabalho capitalista e elaborou análises que ainda hoje ajudam a compreender a sociedade em que vivemos. O trabalho é essencial. É a atividade que o ser humano produz sua própria existência. E embora o conceito de trabalho tenha assumido diferentes significados ao longo da história, essa atividade sempre foi indispensável na vida de qualquer pessoa, pois é por meio dela que o ser humano cria condições para sua sobrevivência. O trabalho é, em geral, toda a atividade que relaciona a humanidade à natureza, ou seja, toda e qualquer atividade que primeiro pensamos e depois realizamos. Ao falar sobre trabalho, Marx também fala da história da exploração do homem, onde ela começa com a expropriação dos meios de produção, com a retirada dos meios de produção. Os homens coletivamente transformam e produzem itens que restou ao trabalhador apenas a força de trabalho, que essa é vendida ao capitalista como forma de mercadoria. Marx também identifica 3 elementos no processo de trabalho. O primeiro elemento é a força de trabalho, que é o potencial humano. O segundo elemento identificado por Marx é o objeto de trabalho, é o que será modificado pela atividade humana. E o terceiro elemento é o meio de trabalho, que são os instrumentos utilizados para produzir os itens ou o espaço em que serão produzidos. Sabemos, portanto, que nas sociedades capitalistas, o trabalho serve para produzir uma mercadoria com valor de troca. Como essa mercadoria ela é de propriedade da burguesia, o excedente, o lucro, ele também vai pertencer à burguesia. Nesse processo de trabalho e da exploração do homem, Marx também fala da existência da mais-valia, na qual ele denomina como o mecanismo utilizado pelos donos dos meios de produção para obter o lucro. A mais-valia é a relação de apropriação do trabalho como um todo e o pagamento de apenas uma parte dele. A mais-valia é a diferença entre o valor que o trabalhador produz e o seu salário. O salário, portanto, equivale a apenas parte do valor produzido pelo trabalhador e o restante é o que se chama de mais-valia, que é apropriada pelo capitalista. Ainda sobre a mais-valia, esse excedente é o lucro, é a riqueza que vai para o patrão, enquanto o trabalhador não recebe o equivalente ao seu trabalho realizado. Percebemos, portanto, que existe uma grande desigualdade entre o salário pago ao trabalhador e o valor produzido pelo seu trabalho. Pois enquanto o trabalhador vendeu a sua força de trabalho, ele não recebeu o equivalente por ela. E o que ele produziu a mais ficou como lucro para o patrão. Percebemos, portanto, que nesse processo há uma grande desigualdade e exploração do trabalho do homem. Vejamos, toda a riqueza, todo o excedente, ele fica com o patrão. E o trabalhador recebe apenas uma parte desse salário. Marx, então, explica que quando o trabalhador recebe o seu salário mensal, ele acredita que está sendo pago pelo total do trabalho que realizou.
mas que, na verdade, esse salário representa apenas uma parcela do trabalho que ele desenvolveu durante todo o mês. Ele entende ainda que nessa relação de troca há uma aparência. Essa aparência é o ganho pelo trabalho realizado e que também existe algo oculto, que é o ganho apenas de uma parte do trabalho realizado. E a essa ocultação, Marx chama de alienação. No vídeo de hoje, falamos sobre trabalho, exploração do trabalhador, mais-valia e alienação. Por hoje, ficamos por aqui e até a próxima.